Voltemos lá ao Salmo 51. Salmo 51, que nós estamos lendo nesta noite. Ele fala sobre, no verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Hoje nós vemos um grande grupo de pregadores, expositores da palavra de Deus. Temos pessoas, homens e mulheres, que pregam muito bem a palavra de Deus, que são teologicamente certinhos ali na sua teologia, na palavra, mas nós vemos poucas conversões. Há pastores que são experientes de tentar levar membros de uma igreja para outra. Eles fazem eventos para as igrejas, chamam igrejas, vivem atrás de membros de igreja, mas assim não cresce igreja. Aí quem sabe que a igreja é do Senhor Jesus, sabe que a igreja cresce por meio da conversão, por meio da transformação de vidas. E aqui, talvez, no Salmo 51, que nós estamos estudando hoje, nos ensina o motivo porque muitas vezes nós não estamos vendo conversão. Porque para haver conversão, diz o verso 13, precisa ter ensino. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Então, para alguém se converter, ela precisa aprender a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, verso 19, nos diz que devemos ir, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós temos que ensinar, para haver a conversão, para haver mudança, para haver transformação, só por meio da palavra de Deus. Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a missão da igreja é ensinar os pecadores, ensinar as pessoas a palavra de Deus, para que elas possam se converter. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, para que nós possamos ter uma mudança de vida, precisamos estar cheios, precisamos exercitar a nossa fé no Senhor Salvador. Para nós exercitarmos a nossa fé no Salvador, precisamos aprender a palavra. Tem muita igreja ensinando muitas coisas que não é a Bíblia. Talvez você saia de lá contente, saia de lá como um gigante, saia lá com vários arrepios, chorando por uma mensagem que você ouviu. Mas se não for a palavra de Deus, não vai fazer efeito na sua vida. Porque quando você passar pelos portões daquele lugar que você estava, a sua vida vai continuar a mesma. Pois quem tem poder para transformar, somente há poder no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então temos que ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus. Por que não há conversões? Porque provavelmente a palavra de Deus não está sendo pregada. Pessoas têm feito da igreja um teatro, têm feito da igreja um circo, têm feito da igreja várias atividades que não é pregação. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser de alguma forma para que a palavra de Deus seja anunciada. E você, meu irmão, e você, minha irmã, vocês vêm aqui não para ver um pregador, um pastor falar bonitinho, falar com português correto ou com uma teologia correta, mas vocês vêm aqui para ouvir o Evangelho, para vocês verem, sentirem, presenciar o poder de Deus. Porque se Deus não agir, se o Espírito Santo não agir, se a palavra que eu estou pregando não tiver o poder, não agir com poder e autoridade, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas eu creio que o Espírito Santo se faz presente aqui nesse lugar. E se você permitir, você não vai sair daqui da mesma pessoa, com este coração da mesma forma, mas vai sair daqui transbordando da presença dEle. Então, por que muitas pessoas não se convertem? Porque falta ensinamento da palavra de Deus. E a igreja tem essa missão, a missão de levar a palavra às pessoas. 2 Timóteo 2:2 diz, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros.
O papel de transmitir a palavra de Deus é do pastor, é do evangelista, é do professor da escola bíblica dominical, mas é sua, meu irmão, também. A responsabilidade que nós confiamos, aquilo que nós aprendemos, devemos transmitir a outros. Amanhã, onde você pisar o seu pé no seu trabalho, nas atividades que você tem circularmente, lembre-se, Deus há de te usar para que vidas venham conhecer a Jesus. Posso ouvir um amém? Aquilo que você ouviu da palavra de Deus, transmite a outras pessoas. Você não precisa ser um expert em teologia, um expert na Bíblia, mas aquilo que você sabe que já mudou a sua vida, porque quando Jesus entra, há alegria. Aonde Jesus está, há alegria. Aonde Jesus está, vidas são transformadas. Porque muitas vezes não há conversões. Um pesquisador chamado Roland Miller, um missionário, ele fez uma pesquisa em vários campos missionários, principalmente países onde predomina os muçulmanos, e ele escreveu um livro dizendo que há 3 fatores importantes para a plantação de igreja, para o crescimento da igreja. O primeiro é a questão da mensagem, a segunda, o mensageiro, e a terceira, a comunidade. Ele disse que se uma dessas 3 coisas falharem, a igreja dificilmente vai ser plantada, dificilmente vai haver o crescimento da igreja. A comunidade, ela deve ser uma comunidade na qual acolhe as pessoas. Uma comunidade que ama os irmãos, aqueles que fazem parte da sua comunidade, que ajuda uns aos outros, que ama uns aos outros, que acolhe uns aos outros. E ele disse que uma das maiores dificuldades para um muçulmano se converter é que muitas vezes eles se convertem lendo a Bíblia, eles leem lá no livro de Atos como os primeiros cristãos tratavam uns aos outros, e quando esses muçulmanos convertidos chegam na igreja cristã, e em vez de encontrar ali um lugar de acolhida, um lugar de acolhimento, um lugar de amor, um lugar de respeito, eles encontram um lugar onde eles são rejeitados, eles recebem ali, são negligenciados, eles são ali tratados de uma forma indiferente. E aí muitos acabam voltando para a sua antiga religião, porque aquilo que eles leram no livro de Atos, leram nos evangelhos, eles não encontram dentro das igrejas. Que em nome de Jesus, que nós sejamos uma comunidade válida, uma comunidade na qual as pessoas que aqui pisarem os seus pés, elas possam ser amadas, possam ser acolhidas, possam ser respeitadas. Cada pessoa que pisar aqui, ela precisa ser acolhida. Ela tem uma dificuldade, tem uma necessidade. E quem vai atender essa necessidade é o pastor? Talvez. É o evangelista, os diáconos? Talvez. Mas não compete só a nós. Cada um de nós que reconhecemos que somos de Cristo, você é um ministro de Deus, você é separado, você é um sacerdote, o Senhor te comprou, te limpou, você é uma nova criatura, em Cristo Jesus você tem um dom, você tem um talento, você tem uma responsabilidade com esta igreja, com este corpo. Quem é da igreja, diga amém. É sua responsabilidade, cada pessoa que pisar aqui, ser amada, ser respeitada, que nós possamos como igreja ser uma comunidade válida, que ninguém entre daqui e saia da mesma forma como entrou, mas que nós possamos dar atenção devida a cada pessoa, a cada necessidade, pois o Senhor nos comprou, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez uma família, nos uniu aqui como uma família, e cada pessoa que chega aqui machucada, ferida, que possa encontrar um lugar de amor, um lugar onde ela possa ser acolhida, e possa reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e aqui nós vivemos baseado nesta fraternidade, tendo Deus como Pai, e um como o outro como nosso irmão. Você pode dizer, virar para o seu irmão ao seu lado e dizer, eu amo você? Amém? Conte comigo, conte com esta igreja. Somos uma família, você não está sozinho. Você pode dizer para essa pessoa que está aí atrás de você, agora atrás, diga para ela, você não está sozinho. Nós somos igreja. Amém? Você não está sozinho. Não ande sozinho, você não precisa estar sozinho, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem os diáconos, os líderes,
Você tem esses irmãos caridosos, piedosos, homens e mulheres, que um dia estavam no mundo do pecado e hoje vivem uma nova vida. Eles vivem para Jesus, nós vivemos para o Senhor, e hoje a vida que nós levamos na carne, não vivemos mais na carne, mas vivemos na vida que o Filho de Deus nos propôs. Vivamos no Espírito e unidade do Espírito. Então Roland Miller diz que a comunidade, se a comunidade falhar, pessoas não vão ser convertidas, elas vão se perder, elas vão se afastar. Ele diz então que a mensagem, a palavra, tem que ser uma palavra verdadeira, a palavra do Senhor. Que tudo aquilo que nós fizermos, nós podemos dançar, podemos pular, podemos ter peças de teatro, podemos dançar, podemos cantar, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus. E ele diz que o mensageiro tem que ser válido. Porque aquilo que eu prego é avaliado, é confirmado com meu testemunho, com a minha vida. Ouvindo um pastor amigo essa semana, ele dizendo que ele fez um curso de evangelismo, um treinamento de evangelismo, e ele estava animado para testemunhar. Pegou um táxi. Entrou dentro do táxi e querendo aplicar as lições que ele tinha aprendido naquele curso de evangelismo. E ele começou a perguntar para aquele motorista, conversar com aquele motorista, e ele disse para aquele motorista: o Senhor já chegou no momento da sua vida que o Senhor entende que se o Senhor viesse a falecer, o Senhor sabe aonde passaria a sua eternidade? E aí ele disse que não. E aí ele fez uma outra pergunta. Imagina que se o Senhor falecesse e chegasse diante de Deus nos céus, e Deus perguntasse para você o porquê permitiria que você entrasse no céu, de Deus. O que o Senhor diria? Aí ele falou algumas coisas. E aquele pastor então pregou sobre a graça do Senhor, aquele pastor pregou sobre a depravação dos pecados, por causa do pecado todos estão separados de Deus, e aquele homem pregou então sobre a questão do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, aquele pastor pregou sobre o arrependimento, aquele pastor pregou sobre, então falando da misericórdia e da graça do Senhor, e perguntou para aquele motorista: o Senhor quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador? E aquele motorista parou e disse: bem, eu tenho um problema, eu tenho algo que me impede a fazer isso. E aí aquele pastor que estava tão animado disse: me fala que eu estou pronto para te responder. Aí ele disse: sabe o que é? Além de ser taxista, eu também vendo prótese. E eu vendi uma prótese para um vizinho meu, para a esposa de um vizinho meu, e aquele vizinho até hoje não pagou. E eu cobro, e aquele safado daquele meu vizinho tem fugido de mim. E sabe o que eu vejo, seu pastor? Que todo domingo aquele vizinho pega a sua Bíblia e põe debaixo do braço e vai para a igreja. Se eu aceitar a Jesus, se eu aceitar essa palavra que o Senhor está me dizendo, é para viver uma vida dessa forma? E aí aquele pastor disse: não se preocupe, eu vou pagar a passagem. A mensagem que eu prego, ela é validada pela vida que eu vivo. O mensageiro tem que ser um mensageiro válido. E quando nós olhamos para o Salmo 51, antes de ele falar o verso de número 13, é claro que ele fala 12 versículos antes. E esses 12 versículos nos mostram que antes do pregador anunciar e ensinar o evangelho do Senhor, ele trata com uma questão pessoal, que se chama pecado. Salmo 51, alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que é aquele momento que o profeta Natã coloca o rei Davi na parede diante do seu pecado. Davi, ele, apesar de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, ele pisou na bola como pai,
Ele pisou na bola como vizinho. Eu não queria ter um Davi como vizinho. Você queria, Abraão? Hã? Hein? Já pensou, Jair? Um Davi vizinho? Você ir trabalhar, daqui a pouco o sujeito lá de cima do terraço procurando a sua esposa? Davi não foi um bom vizinho. Um daqueles dias que os reis saíam à guerra, Davi ficou em casa. E ele lá no seu terraço olhou para aquela moça que estava lá embaixo se banhando, chamada Betseba. Ele, como rei, mandou subi-la. Fazia 6 meses que o seu marido, Urias, que estava em guerra, no fronte, batalhando junto com soldados de Davi. 6 meses. Davi era um bom poeta. Imagina Davi fazendo poesias no ouvido de Betseba. E é naquele momento caloroso, resultado, Betseba escreve uma carta: estou grávida. Davi rapidamente corre, manda chamar o marido, ele chega e tenta liberá-lo o mais rápido possível, mas o homem era um homem realmente muito sério. Ele não vai para casa, ele dorme nas escadas do palácio do rei. E aí o Davi vê aquele homem dormindo ali e diga: não, homem, vai para sua casa. E ele disse: não posso ir para casa. Como eu posso dormir sabendo que os meus amigos, soldados, estão trabalhando, estão na luta? Como eu posso dormir enquanto outros estão lutando a luta por Israel? Davi então faz uma carta, uma sentença de morte, e manda que ele entregasse ao seu comandante, e aquele homem morre. Chega o profeta Natan. Natan diz que um homem rico vai receber uma visita muito ilustre, e pede então, em vez, ele sendo rico, tendo várias ovelhas, vários carneiros, ele vai pegar um animalzinho do seu vizinho pobre. E aquilo incendeia o coração de Davi. E diga: hoje mesmo aquele homem não vai viver mais. Como pode? Ele sendo rico, tendo muito, vai tirar daquele pobrezinho que só tinha aquilo para se alimentar. Natan vira e diz: você é este homem. E é nesse momento Davi reconhece o seu pecado. E aí entra o Salmo 51 que nós estamos lendo. Davi vai dizer assim, Salmo 51, verso 1: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Se nós queremos ver conversões, se nós queremos ver vidas mudadas, a primeira coisa que nós precisamos clamar a Deus é que o Senhor apague os nossos pecados, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos faça uma nova criatura. Davi clama: apaga as minhas transgressões. Ele repete isso no verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Pois Deus pode, Deus fez. Davi clamou pela misericórdia de Deus para Deus apagar para limpá-lo, para apagar os seus pecados. Deixa eu dizer uma coisa para você, que você está aqui há 2000 anos atrás. O Senhor permitiu que Jesus Cristo fosse ao madeiro, fosse à cruz, para que através da sua morte, cada gota de sangue que Jesus derramou ali naquele calvário, naquele madeiro, Ele ainda hoje pode perdoar, pode limpar você dos seus pecados. O sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus para te limpar dos seus pecados. Eu não sei como você chegou aqui, mas se nós queremos ver uma igreja cheia de convertidos, pessoas se convertendo, a primeira coisa que precisamos fazer é pedir a Deus: Senhor, apaga os meus pecados. O mensageiro tem que ser um mensageiro válido. Senão tudo aquilo que ele fizer, pode fazer com o melhor esforço, pode fazer com a melhor intenção, pode fazer o melhor, mas nada vai acontecer. Davi sabia disso. Davi então pede a Deus: apaga os meus pecados. Segundo, verso número 7, diz assim: purifica-me com isopo,
e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica, limpa-me. Apaga, purifica-me. Ele reconheceu que precisava ser limpo. E quando nós reconhecemos que precisamos ser limpos, nós reconhecemos quais são os nossos pecados. Olha o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não preciso apontar para você qual que é o seu pecado. Porque se o Espírito Santo não lhe mostrar, nada vai resolver. Eu recebi um vídeo essa semana de uma irmã dizendo: pastor, depois desse vídeo eu não levanto mais na hora da mensagem. Aquele vídeo dizia o pastor chamando as pessoas pelo nome que tinha saído depois do louvor. Aí eu disse: minha irmã, não adianta. Tem gente, se o Espírito Santo não falar do seu pecado, você pode gastar aqui advertindo, falando, e ela vai continuar vivendo no mesmo lixo, continuando comendo na mesma porcaria, continuando na vida do pecado. Mas que nesta noite, o Espírito Santo possa te convencer, meu irmão, do seu pecado. Porque somente Ele pode fazer isso. Que os seus olhos sejam abertos e você saia dessa lata de lixo que você está vivendo e vá viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida que glorifica o nome de Jesus. Eu conheço, eu sei, o Senhor me mostrou, ali foi o profeta que me apontou, eu sei aonde eu errei. Purifica, reconheça os meus pecados. Meu irmão, reconheça hoje que a sua atitude está machucando, está acabando com você, porque o salário do pecado é a morte. Você está vendo, você está ferindo, está machucando, você está se ferindo, e aqueles que te amam também estão indo junto com você. Você traz essa sujeira para dentro de casa, você traz vergonha para dentro de casa. Que nesta noite o Espírito Santo possa mostrar, abrir os seus olhos, para que você possa mudar. E através da sua vida, do seu testemunho, muitos se converterão. Ele buscou uma mudança, ele buscou, reconheceu, diz o texto então, apaga. Segundo, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, renova, Senhor, renova, cria em mim. Tem coisas que só Deus pode fazer, que é mudar o coração. Só Ele que pode fazer essa cirurgia dentro de você. Essa sua vontade, esse desejo que você tem incontrolável, muitas vezes por esta bebida, por esta droga, por esta pornografia, por esse sexo, porque você se sente impulsionado a correr atrás disso. É um demônio devorador dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu, que tem acabado com você. Mas eu deixo dizer uma coisa para você, que o Senhor, Ele pode mudar o seu coração, Ele pode mudar a sua mente. Peça a Deus, crie em mim, ó Deus. Apaga, limpa-me, tira-me desse pecado, crie em mim. E renova-me, transforma, renova-me. Olha o verso número 11. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu, Santo Espírito. Irmãos, se não fosse a presença de Deus em nós, se não fosse o Santo Espírito, estaríamos todos perdidos. Que em nome do Senhor Jesus, que o Santo Espírito que está aqui nesse momento, aquele que fala ao seu coração, que hoje você não endureça o seu coração para esta voz que fala contigo, que hoje você não endureça o seu coração, mas que o Santo Espírito possa te transbordar o seu coração, mudar o seu coração, mudar a sua mente. Verso número 12. Vamos juntos? Restitui-me a alegria.
restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ah, queridos irmãos, se tem algo que todos os dias devemos invocar, é clamar a Deus: ó Deus, não tire do meu coração esta alegria. Tem crente que parece que está sempre faltando alguma coisa, murmura por tudo, parece que sempre está faltando alguma coisa, mas quando nós temos Jesus, há sempre a alegria. Quando Jesus está na nossa vida, nunca nos falta nada, porque o Senhor sempre supre as nossas necessidades. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que, às vezes a gente pede para o Senhor perdoar os nossos pecados, e às vezes a gente acaba recorrendo a Ele muitas vezes. É como aquela criança que tinha um pássaro que amava muito, e aquele pássaro morreu. Aquela criança ficou muito triste. A sua mãe então fez um funeral, chamou aquela criança, fez no seu quintal um buraco, enterrou aquele pássaro, orou agradecendo a Deus pelo tempo que o pássaro estava junto com a família, e aquela criança foi dormir. No dia seguinte, aquela criança acordou, e sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi correr no quintal e desenterrar aquele pássaro. E sabe como estava o pássaro? O pássaro estava fedendo, com bichos. Assim é o pecado. Quando o Senhor transforma, o Senhor trabalha na sua vida, se você busca viver aquilo novamente, aquilo vem pior do que estava. Vem com bichos, com fedor, com odor. Oh, meus irmãos, não brinque com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se Deus removeu o pecado da sua vida, Ele jogou no mais profundo abismo. Não corra para lá para você buscá-lo, porque você não precisa dele, não. Você só precisa de Jesus para ser feliz. Você só precisa de Jesus para que o seu coração e a sua alma seja plena. Que nesta noite, ó Santo Espírito, venha encher as nossas vidas. Venha trazer a alegria da salvação, porque a sua alegria não pode estar apenas na compra desse celular, na compra desse carro, na compra dessa casa, na compra dessa roupa, mas a sua alegria, a alegria daquele que é salvo, a alegria está em ser redimido pelo sangue de Jesus.